Meus queridos, a paz do Senhor Jesus a todos. Glória a Deus. Motivo de gratidão, nós estamos mais uma vez na casa do Senhor. Na oportunidade, convido os irmãos, mesmo assentado, abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 5. Glória a Deus. Meus queridos, quero ler aqui esse texto da Bíblia Sagrada. Diz assim: depois disso havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu ou em hebraico Bethesda, o qual tem 5 alpendres. Verso de número 6. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficação? O enfermo respondendo, disse-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando as águas é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Os queridos, quero trazer uma rápida reflexão em cima desse texto do Evangelho de João. E aqui eu acho lindo, a forma com que o escritor ele escreve esse épico milagre deste homem na Bíblia Sagrada. João parece que ele não olha aqui com um olhar humano, mas com o próprio olhar de Deus. E a gente vê nas entrelinhas desse texto da palavra do Senhor a mudança brusca de visibilidade entre o verso 1 e o verso 2, entre o verso 2 e o verso 3, entre o verso 3 e o verso 4. Há uma mudança brusca aqui na palavra do Senhor. E a Bíblia Sagrada vai nos mostrar aqui que João escrevendo, ele diz que depois disso havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Jesus, judeu. Havia apenas 3 festas entre os judeus, que fazia com que os judeus do mundo inteiro antigo montassem uma grande romaria e descessem a Jerusalém. Todos os judeus de todos os lugares, eles desciam para Jerusalém nessa data para cumprir ali este mandamento. Judeus de todos os lugares. Na época de Jesus, em Jerusalém, residia apenas aproximadamente 10.000 habitantes. Mas na época dessas festas, aproximadamente 300.000 pessoas se reuniam em um só lugar para cumprir essa mitzvah, para cumprir este mandamento. E Jesus, judeus, ele desce numa data como essa. E quando ele se aproxima, parece-se um rio imenso. E as pessoas, quando mais iam se aproximando, mais ia aumentando o número de pessoas naquele lugar. Todo judeu era um sonho, era um desejo, era a vontade de todos, numa vez no ano, participar de uma festividade dessa, vender suas fazendas, quem sabe fazer comércio para juntar dinheiro, para fazer esta viagem, para ir para Jerusalém, para ir para uma festividade como essa. E Jesus, ele vai a Jerusalém numa data como essa, numa festividade como essa. Mas o escritor há uma revelação profunda na palavra de Deus, que eu muito me maravilhei quando eu li essa passagem, que João ele não descreve, mas fazendo a hermenêutica desse texto, a gente pode observar que Jesus, ele desceu para Jerusalém numa festividade como essa. Irmão, se você hoje for puxar no Google, no seu celular, imagens atual de Jerusalém, por que os judeus, eles desciam para Jerusalém? Se você for puxar no Google agora, qualquer imagem que vai aparecer no seu celular, a maioria delas são tiradas do Monte das Oliveiras, pegando toda Jerusalém. Só que há um detalhe:
de tantas construções que havia ali em Jerusalém, de tantas belezas que havia ali sobre a cidade em Jerusalém, há uma construção que se destaca das demais. Hoje, há mais de 2000 anos atrás, havia ali em Jerusalém um templo, mas hoje, se você puxar a foto atual de Jerusalém, você vai ver que bem no meio de Jerusalém há uma mesquita, há um templo, e este templo é o templo de Al-Aqsa, um templo islâmico que se destaca das demais construções. Por que, irmão Demetrios? Porque nesse templo, em cima dele há uma bóveda, há uma cúpula em cima desse templo, e esse templo, amados, essa cúpula ela é dourada, ali não é pintado de rolo, não é pintado de spray, mas ali é ouro puro, ouro que foi doado pelo rei de Omã. Ali há 3 centímetros de ouro maciço, ouro puro, que foi ofertado para os islâmicos nesse momento, nessa época. E ali é uma grande construção. Mas o que me chama detalhe dessas imagens que a gente puxa é que ainda hoje você vai observar que há uma grande muralha. Olhando, visualizando pela internet, pelas imagens, a gente olha e pensa que é pequeno aquele muro, mas a parte mais baixa daquele muro há de 14 a 30 metros de altura. E ainda hoje, amados, em Jerusalém há as 12 portas na muralha. E das 12 portas, a que mais se destaca na construção é justamente essa, uma porta chamada Porta Dourada, que é a maior de todas e a mais larga de todas as portas que haviam ali sobre Jerusalém, que há ali sobre Jerusalém. Essa porta é imensa, ela é alta, ela é comprida, e nessa porta é justamente a porta que todo judeu ele sonhava em passar por ela. Hoje, sabe o que se encontra nessa porta, pastor? Na entrada da porta há um cemitério. Se você puxar a imagem, você vai ver um bocado de bloco de pedra e uns formados, ali é um cemitério, no Chaves. Por que essa porta os judeus preferiam entrar por ela? Justamente porque há 2000 anos atrás, essa porta ela dava acesso direto ao templo. Era lá que todo judeu se reunia. Era lá que o judeu do mundo inteiro se reunia para adorar, para sacrificar nessas 3 festividades que aglomeravam os judeus do mundo inteiro. E hoje, amados, essa porta ela há um cemitério na frente, e hoje ela se encontra fechada. Nessa porta há uns umbrais. Todos os judeus, quando entravam ali naquela porta, eles não entravam pelo meio, mas eles faziam 2 filas, uma de um lado e outra fila do outro. E quando eles iam passando, cada um tocava nos umbrais e dizia: bendito seja Deus de Israel, bendito seja o nosso Senhor, o nosso Deus que nos enviou, o nosso Senhor, bendito seja o nosso Deus que nos enviou, o nosso Redentor. Todos eles passavam, mas o que me chama a atenção é que eles construíram um cemitério, fecharam essa porta. Mas o que eles não sabem é que lá em Zacarias capítulo 14 está escrito que quando o Messias vier, aleluia, quando Jesus vier, que ele tocar o pé no Monte das Oliveiras, há um grande vale que se abrirá, e com certeza, irmãos, Jesus vai passar por essa porta. Louvado seja o nome do Senhor. Cristo vai entrar por ela. Louvado seja Deus. E Jesus, ele vai a Jerusalém, e é justamente uma data como essa. Jesus, ele podia entrar por essa porta, afinal de contas, essa porta fala dele, o clamor dessa porta representa ele. Só que quando Jesus, amados, ele se direciona para Jerusalém, observe bem, quando Jesus vai para entrar na porta, Jesus, ele muda a sua rota. Em verso 2 vai dizer: ora, em Jerusalém há próximo à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, que quer dizer casa da misericórdia. Jesus,
Ele vai entrar pela porta do clamor, pela porta da glória, pela porta da honra. Só que Jesus muda a trajetória. Em vez de entrar na porta dourada, Jesus vai por trás do templo e entra pela porta das ovelhas. Porta das ovelhas, que as demais, irmã Márcia, era menor de todas as portas. Afinal de contas, os sacerdotes, naquele tempo, construíram o templo, pastor, e sobrou um espaço. E eles se perguntaram: o que nós iremos fazer? E é justamente nesse espaço eles construíram essa porta. Por quê? Porque ali naquela porta havia 5 tanques. E toda vez que eles se reuniam para sacrificar, as ovelhas tinham que passar por essa porta. E quando as ovelhas passavam, eles pensaram: não, as ovelhas mais peludas, é difícil de nós inspecionar ela. É difícil de nós localizarmos aonde tem o defeito. Então vamos fazer o seguinte: vamos construir uma porta para elas entrar nos tanques. E quando elas vierem, elas vão mergulhar no tanque. E quando elas subirem, elas vão subir molhadinha. Aí sim vai dar para observar se tem algum defeito, se tem alguma falha, para que nós venhamos sacrificar. Literalmente, Jesus, ele deixa a porta do clamor e ele se abaixa e entra nessa porta. Louvado seja Deus. Essa porta, amados, parece com nós, parece comigo, parece com você. Todos nós temos uma porta das ovelhas. Todos nós temos defeito que nós escondemos. Jesus, ele é um Deus de todos, mas Jesus também, ele é Deus que trabalha na vida de um. Jesus é um Deus que age em conjunto, mas Jesus também é um Deus que age de forma única na vida de uma pessoa. Todos nós temos uma porta que nós escondemos, uma porta que Jesus, ele está preocupado para trabalhar nela. Jesus, ele não está preocupado, galera, com as minhas qualidades, com as suas qualidades, com o que eu faço de bom para ele, o que eu deixo de fazer de melhor para ele não. Jesus está preocupado, irmãos, é com meus defeitos, é com as minhas falhas. Jesus, ele quer trabalhar em cima daquilo que nós fazemos e falhamos, erramos. Jesus, ele podia ir para o lugar da honra, mas Jesus, ele procura mudar a rota e procurou outro culto. E quando Jesus chega lá, amados, há uma coisa que me chama a atenção nesse texto, que está escrito no verso de número 4, que diz assim, no verso 3, aliás, e diz o seguinte: nestes jazia grande multidão de enfermos. Olha só, o escritor, ele escreve no plural: cegos, coxos, paralíticos. Este culto era diferente, porque essas pessoas tais, elas não podiam estar lá na festa enorme que estava acontecendo lá na frente. Eram pessoas desprezadas, eram pessoas que estavam à margem da sociedade. E Jesus, ele prefere mudar a rota, procurar este lugar onde não havia ninguém, só apenas os desprezados, para fazer esse culto. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus vai. Só que quando Jesus chega ali, ele encontra um homem que já havia 38 anos que estava enfermo. Esse homem estava ali, irmão Jorge, quando Jesus foi apresentado no templo. Esse homem já estava ali, porque Jesus estava aproximadamente com seus 30 anos de idade, e aquele homem já estava ali, irmãos, há mais ou menos 4 anos, perto daquele tanque, porque havia uma esperança no seu coração, e a esperança era que todos os anos, das águas, quando o anjo descia, aquele que chegasse primeiro, ele era curado de qualquer enfermidade. E aquele homem estava ali esperando pelo seu milagre. Só que há um detalhe que o escritor não deixa visível aos nossos olhos.
todos que estavam ali, que eram curados, literalmente, após ser curado pelo ajudar das águas, eles saíam todos molhados. E quem estava ao redor daquele tanque percebia que aquele varão, que aquela varoa havia sido curada, porque as águas foram agitadas e ele chegou primeiro. Só que esse homem, Jesus, ele entra devagar. E quando Jesus entra, Jesus vê aquele homem, aproxima dele. Quem sabe Jesus se ajoelha ali, pastor, e fala no ouvido dele: quer ser curado? Aquele homem era uma resposta simples: é sim ou não. Mas ele foi fazendo foi pegar ali como é que se diz? Uma terapia com Jesus. Foi desabafar em Jesus os seus problemas. Jesus só queria saber que ia ser curado. Era sim ou não. Se Jesus chegasse ali, levantasse a voz e desse uma voz imperativa: receba a cura, eu acredito que todos que estavam ali seriam curados. É por isso que Jesus, quando chega na viúva, quando estava lá indo para o cemitério enterrar seu filho, Jesus, ele podia justamente falar: levanta-te, receba, seja ressuscitado. Só que não, a Bíblia diz claramente que Jesus, ele chega próximo do caixão e toca no esquife. Porque se Jesus levantasse a voz, acredito que todos os mortos do cemitério seriam ressuscitados. Só que Jesus vai lá e toca no esquife, e aquele menino levanta. Jesus chega perto daquele homem e diz: quer ser curado? É a pergunta que Jesus faz para nós hoje. Quem sabe você está precisando de uma cura no seu interior. Quem sabe Jesus está te visitando. E muitas das vezes nós esperamos algo mirabolante, algo, um agitar das águas, o anjo descer, uma profecia vir, alguém botar a mão na nossa cabeça, mas Jesus vem íntimo, quer ser curado. Eu não sei o que você está enfrentando hoje, eu não sei qual é a área que você precisa, mas Jesus, ele rompe a multidão e ele vai se abaixa e sussurra no seu ouvido: quer ser curado? Aquele homem, amados, imediatamente ele foi curado. Só que diferente dos demais, aquele homem saiu enxuto. E a única ordem que Jesus falou para ele: pega a sua cama e vá. Conta para mim, pega a sua cama. E aquele homem pegou a sua cama e saiu. Eu ouvi uma história uma certa feita que me chamou a atenção. Eu aprendi muito que aquilo que não serve para nós não serve para mais ninguém. Uma certa feita, o pastor, ele era paralítico. E um certo pregador foi na sua igreja, pregou, falou de Jesus, orou para os irmãos ser curados, e aquele pastor nada. Quanto tempo depois, ele recebeu uma notícia que havia ido outro pregador, orado pelo pastor, e o pastor havia se levantado da cadeira de roda. E na igreja foi um grande alvoroço. Todo mundo querendo pegar aquela cadeira de roda. Uns falaram: não, vamos doar para uma casa de caridade. Outros falaram: não, vamos botar no cantinho na igreja para quem entrar ver que Jesus ainda cura. E aquele pastor, vendo aquela situação, aquele pastor olhou para os irmãos e falou: epa, não, senhor, essa cadeira de roda eu vou levar para minha casa e eu vou colocar ela na cabeceira da cama, porque todos os dias que eu pisar os pés no chão, a primeira imagem que eu vou olhar é a cadeira de roda, e eu vou entender que quem me curou foi Jesus. Foi Jesus que me curou. Aquilo que não serve para nós, amados, não serve para o nosso irmão. Aquilo que não nos faz bem, não vai fazer bem para o nosso próximo. Eu queria deixar essa palavra aos nossos corações.
Jesus, ele vem nesse culto e ele trabalha na vida desse homem. E Jesus, ele visita a Coreia São Betel hoje. E ele quer trabalhar no seu coração.